Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu quero falar com você sobre as minhas leituras de agosto e setembro. Foram dois meses que eu li menos do que eu estou acostumada, então eu acho que vai dar para colocar em um vídeo só. E trouxe esse vídeo para fazer num lugar diferente, né, do cenário que vocês estão acostumados. Estou, na verdade, fazendo um teste para ver se vocês gostam, para ver se fica legal. Então é isso. Para você que está chegando agora por aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário, ativar o sininho para receber as próximas notificações. E volto depois da vinheta para começar a falar sobre os livros. Então, venho contar para vocês a minha primeira leitura aqui desse vídeo. Ler Kafka é um grande desafio. E nesse livro, que é o Carta ao Pai, eu acho que isso fica ainda mais claro, né? O nome carrega um peso muito grande, eu acho que eu já comentei isso antes com vocês, né? E quando eu li Metamorfose, ele me deixou mexida por uns dias, mas mesmo assim foi uma leitura proveitosa, não tinha nada de difícil na linguagem, e isso se repetiu aqui também em Carta ao Pai. E aqui eu ainda consegui me sentir ainda mais próxima ao autor, né? Porque ele conta sobre ele, em primeira pessoa, sobre a relação dele com o pai. Então, assim, a gente tem os pensamentos dele sobre a primeira infância, o sentimento que ele tinha, né? O que ele sentia do pai dele, o que vinha ali no coração dele, na mente dele, a cada coisa que o pai falava, né? Tanto quando ele era criança quanto adolescente, e como que essa relação foi se dando ao longo dos tempos. Então, nessa carta que Kafka escreve para o pai dele, a gente absorve ali muitas passagens de coisas que aconteceram na vida daquela família pelos olhos dele criança, dele adolescente, né? É coisa para deixar qualquer psicanalista emocionado. E rende bastante trabalho, com certeza, né, em sessões de terapia. É um livro bem complexo, visceral, né, com uma certa dose de humor, e eu não poderia deixar de recomendar para vocês. Então é mais um clássico que já fica recomendado aqui. Depois eu fiz a leitura de As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, e aqui a gente vai conhecer Nhu Ego, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é filha de um chefe africano, então só de nos transportar para uma história totalmente diferente do habitual, né, entre Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, eu acho que já vale muito a pena a leitura do livro. Porém, né, ele nos entrega muito mais do que isso. É claro que esse título, ele é uma ironia, né, essa cultura, esse lugar para onde o livro nos leva. Tem uma cultura própria em que as mulheres precisam ter filhos, de preferência filhos homens, é a melhor coisa, a maior coisa que a mulher consegue fazer, né, aumentar a sua família. Os homens têm muitas esposas e aconteceu que ela simplesmente não conseguia engravidar. E assim, eu sei que esse é um tema delicado, isso é um assunto que mexe muito com as pessoas até hoje. Imagina, e assim, aqui no Brasil, né, imagina num lugar em que a mulher só tem valor única e exclusivamente como mãe, né, como reprodutora. Então, assim, foi um livro que mexeu muito comigo, a gente fica muito próxima, né, da personagem, e as questões familiares são muito fortes, muito diferentes do nosso habitual. Então, assim, é emocionante, é forte, é denso. Foi um livro que me trouxe muitas lições, que eu tive que ler devagar para poder absorver o que estava acontecendo na história. E é um livro que, apesar de ter muitos personagens, a gente consegue facilmente identificar quem eles são, né? Ele tem umas cenas que realmente, assim, foram de doer o coração. E como vocês sabem que eu adoro um drama, fica aqui a minha recomendação para quem gosta. Depois foi a vez da minha segunda leitura de Clarice, Liberto do Coração Selvagem. Vou deixar a capa aparecendo para vocês, com os amigos Amanda, do Psicóloga Literária, e Rui, do Oceania em Versos. E eu falo, gente, que sempre é muito legal poder discutir a leitura. E quando você faz a leitura com amigos, com pessoas queridas, é realmente um presente.
E, mais uma vez, o que eu observo em Clarice é que o diferencial dela é a escrita em si, é a maneira de escrever, né? Aqui a gente tem Clarice falando sobre as coisas da vida e, mais uma vez, eu fiquei com a impressão de que ela tem mais palavras do que todo mundo para contar a mesma história. Então, por se tratar de situações comuns, cotidianas, o livro ele não me chamou muito a atenção com os acontecimentos, né? Não acontece tanta coisa. O que mais me chama a atenção realmente são os insights que ela traz na hora em que as coisas estão acontecendo. Então, ela, para variar, né? Ela tá servindo a mesa, lavando louça, pensando numa outra coisa, numa outra pessoa, numa flor. E assim como a gente pensa de uma maneira muito rápida, muito como se fossem faíscas de pensamento, ali no livro também a Clarice consegue misturar isso na vida da personagem Joana e nos leva a conhecer, né, o que de mais íntimo tem ali naquela pessoa. Então, mais uma vez, eu curti a leitura e deixo aqui a minha recomendação. Mas já aviso para ir devagar, porque é um livro denso, é um livro que traz, assim, que precisa ser lido com uma certa atenção, né? Eu acho que precisa ser lido mais devagar e para que seja absorvido adequadamente. Depois eu fiz a leitura de Eu Inútil, recebida em parceria com a autora Cibele Laurentino. A Cibele me mandou um e-book, então eu vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. O livro está na Amazon e eu acho que vocês também vão curtir. Aqui a gente conhece uma menina e a pessoa que mais deveria amar, proteger, cuidar dela é a pessoa que simplesmente acaba com a autoestima dela, que é a mãe dela. Então, assim, é muito difícil ler que uma criança, né, mal sabia o nome dela porque a mãe dela só a chamava de inútil. Até que numa reviravolta ela consegue ficar uns dias na casa do pai e ali ela observa como é viver uma vida comum, uma vida banal, vamos dizer assim, né? Sem essa pressão, sem essa neura de eu tô fazendo tudo certo, será que minha mãe vai gostar de mim? Será que finalmente isso que eu tô fazendo vai agradar minha mãe? E ela acaba se conhecendo só depois disso, né? Ela acaba percebendo que ela também tem valor. Então, assim, como eu trabalho, né? Eu tenho essa vivência da área de família, eu trabalho muito com guarda de menores. Então, assim, o que eu mais gostei foi que a autora conseguiu trazer isso tudo de uma forma muito real, né? E como isso acontece com frequência, né? Não só o fato de um dos pais querer desmerecer os filhos, né? Uma mãe que poderia ser aí narcisista, pelo que eu vi, mas também a forma como acontece, na verdade, a divisão aí a visitação, o regime de convivência mesmo com os pais, né? E como a criança, o menor, o filho no geral, ele leva muito em conta a atenção, o carinho, a preocupação, como todos nós, né? As pessoas têm uma mania de achar que criança é diferente, que criança vai pensar o que eu mandar, mas ninguém manda no pensamento de ninguém, né? Então, assim, é um livro forte, ele tem umas cenas muito duras também, mas é um livro extremamente reflexivo e curtinho, fácil de ler, com uma linguagem muito tranquila da autora, que eu recomendo demais. Então, primeiro eu vou finalizar todos os livros de histórias e romances e tudo, que eu li nos 2 meses, e depois eu venho falando dos infantis no final do vídeo, dos 2 meses também, tá? Continuando a lista, eu fiz a leitura de Depois a Louca Sou Eu, pro Desafio dos 12 Livros para 2022, que eu faço em conjunto com a Cláudia, Uma Literatura, com a Hanna, do Mundinho da Hanna, e dessa vez foi Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. E aqui a gente tem várias crônicas em que a autora nos conta, com muito humor e com muita sagacidade, como é ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, depressão. Então, assim, eu nunca li nada que fizesse uma descrição tão perfeita de quando se prevê uma situação que vai gerar, né, uma crise, seja de pânico, seja depressiva, você conseguir prever, você conseguir passar por ela, você, né, narrar ali cada detalhe do que acontece com a pessoa. Tanto as sensações do corpo, quanto as angústias,
enfim, né, os pensamentos repetitivos, ai meu Deus, eu não vou dar conta, socorro, eu quero voltar. Então, assim, é sensacional, né? É difícil a gente achar um livro onde a pessoa se abra tanto. E a Tati, eu sigo, né, a Tati já nas redes sociais há algum tempo, e ela é bem debochada consigo mesma, e ela defende que a gente precisa falar sobre isso para que a gente possa tentar melhorar, né? Que tudo que sai ali do nosso coração acaba tornando as coisas um pouco menos difíceis também. E o que fica aqui, o que ficou de principal para mim foi a identificação mesmo com algumas situações, às vezes de forma direta, às vezes acompanhando alguém, né, em crises. E ficou espetacular a forma como ela narrou, realmente, para quem deseja ler livros sobre saúde mental, que não sejam tão pesados e que tenham um quê de humor, de ironia, né? Fica aqui a minha recomendação, mas assim, muito forte. E eu fiz também a leitura de A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, que vem contar a história da Esther. Esse livro mexeu demais, demais comigo, porque aqui a gente tem uma menina que está morrendo de câncer. Ela está em estado terminal, né? Então ela vem contar um pouquinho de como era a vida dela antes, de como a vida dela está agora, a evolução dos tratamentos. E aí tudo já, né, mexeu muito comigo, principalmente na hora do diagnóstico, que eu acho que é consenso que é o pior momento, né? É o momento mais difícil, é o momento em que a gente sente o mundo acabar, né? Seja o diagnóstico de qualquer coisa, né? De qualquer doença, de qualquer transtorno. Então eu acho que é muito difícil a gente ler isso, ainda mais sendo escrito por uma criança. E aí ela nos conta que ela criou um fórum onde ela começou a conversar, e aí ela se uniu a grandes amigos virtuais ali. E a gente tem também passagens que foram escritas ali nesse fórum. A gente tem mensagens dos amigos, a gente tem mensagens dos familiares e várias questões ali de como a família abordou cada ponto. Então a gente tem um pouco da mãe dela falando, a gente tem um pouco do pai dela falando, da preocupação dela com a irmãzinha, ou irmãozinho, acho que é a irmãzinha. Então assim, gente, não tem jeito de passar, né, imune a chorar nesse livro. Fora que a edição é repleta de fotos, de ilustrações, né? A gente tem páginas coloridas, né? A gente tem os detalhes lindinhos aqui de estrelas. Então, edição muito, muito bem feita. E ela nos conta aqui, inclusive, como foi a inspiração que essa menina conseguiu no John Green para escrever A Culpa das Estrelas. Então, né, parece, por tudo que eu entendi aqui, que foi essa a menina em que ele baseou mesmo, né, a personagem desse livro, que foi sucesso mundial também. Então, para quem gosta desse tipo de livro, fica aqui a minha recomendação. Fiz a leitura também de A Lista de Convidados, da Lucy Foley, e autora de A Última Festa. Assim como naquele livro, a autora aqui conseguiu me pegar direitinho num suspense impossível de largar. Eu acho que a definição é essa. A gente tem um casamento entre um cara que é estrela da TV, faz um programa até muito, muito interessante pelo que foi descrito ali, né? Quase um Largados e Pelados, não sei se vocês já assistiram, mas é mais ou menos a mesma ideia, só que sem ser pelado. E uma noiva que é a editora da sua própria revista. Então, ela também é uma pessoa que atingiu o sucesso, que atingiu a fama. E ela é muito metódica e ela gosta muito do bom e do melhor. Então, ela planejou um casamento muito diferente. Inclusive, o lugar do casamento é muito diferente. Ela se casa num local completamente remoto, de difícil acesso. Então, tem uma lista bem pequena de convidados, né? E tudo é planejado nos mínimos detalhes. Só que é claro, né, que as coisas nem sempre vão acontecer como planejado, e depois de uma queda de energia, a cerimonialista fala que um corpo foi encontrado. E aí, o assassino só pode estar ali, né, tendo em vista que não há como fugir dali, né, não há como sair desse local, se não for via
os barcos que já estavam programados para buscá-los após a festa, ou só no dia seguinte. Enfim, a gente vai ter aqui personagens extremamente incomuns, personagens que acabam despertando na gente tudo o que há de pior, né? Então, assim, quando você confia em qualquer um deles, depois você vai descobrir alguma coisa ruim sobre ele, inevitavelmente. Então, eles não despertam nenhuma empatia, a gente fica muito apreensivo o tempo inteiro, daquelas coisas que a gente tem que ler de novo para ver se foi isso mesmo que a gente entendeu. Não, peraí, esse cara já fez isso, né? Então, assim, é um livro que tem surpresas do início ao fim e eu recomendo para quem curte esse tipo de leitura. Eu não consegui desvendar os mistérios antes da hora, só no final mesmo, mas pode ser que para os leitores de suspense, que tem o hábito aí dessa leitura, seja mais fácil de descobrir antes. Depois eu fiz a leitura de Coisa de Menina, que é uma conversa entre Maria Homem e Contardo Caligares a respeito de temas super atuais que todos envolvem o feminino. Então, o feminismo, a maternidade, como a sociedade se comporta cada vez mais agressivamente contra a mulher, como isso tem evoluído, né, desde o início aí dos primeiros movimentos feministas e da evolução da sociedade em si, né? Então, a questão da liberação de pílula anticoncepcional, né? A questão da mulher no mercado de trabalho e a cobrança que a sociedade tem em cima da mulher a respeito da maternidade, né? E que é uma cobrança desleal e que não acaba nunca. Então, se você não tem filho, te cobram de ter filho. Se você tem um filho, te cobram de ter outro. Se você tem um segundo, te cobram de ter mais um. Mas julgam o tempo todo. É uma sociedade que é contra a criança, que não tem paciência, né, com a primeira infância e com tudo que ela traz, seja de difícil, seja de desafiador mesmo, né, do comportamento da criança, da questão financeira. Então, assim, eles discutem muito abertamente e com uma linguagem, apesar de serem dois feras, né, mega estudados e tudo, eles discutem de uma forma que eu consegui entender claramente, o recado ficou bem nítido para mim. E é uma leitura indispensável para quem curte o tema, para quem está estudando o tema, e eu super recomendo. Passando para a parte fofa do vídeo, que vocês adoram, os livros infantis. Hoje acredito que são todos da Editora Inverso, minha parceira já antiga aqui há alguns anos, e que tem essa preocupação, né, de os livros serem editados sempre trazendo valores importantes, trazendo entendimento, trazendo a missão de que todo mundo leve, né, a tolerância uns aos outros e de levar a leitura aonde o leitor está. A gente tem aqui primeiro Os Mosquitos Nos Picam e A Culpa é do Noé. Aqui a gente tem uma história muito engraçadinha, que eu adorei muito ter lido. A capa, né, já remete um pouco a isso. E aqui a gente acompanha a mamãe mosquita, que vai fazer o mosquitinho dormir. E aí ele pergunta por que os mosquitos picam as pessoas. E essa mamãe vai voltar lá alguns anos na história, lá na época da construção da Arca de Noé, e nos trazer, né, um reconto aí dessa história de uma maneira muito interessante. Eu acho que quando você reconta um conto tão conhecido, você precisa ter muita habilidade para colocar, né, a sua pitada, a sua personalidade ali no decorrer da história. E aqui no livro a gente tem isso, né? A gente vê, a gente percebe que tem os pontos que são originais e tem os pontos que foram adaptados e que fizeram uma história muito interessante. Eu fiquei encantada com o papagaio, que a toda hora repete: os mosquitos não servem para nada. E eu super concordo com ele, viu? A edição tá muito bonita, colorida. Eu li com minha filhinha de 4 aninhos e ela reconheceu os animais, né? Fui mostrando para ela tudo que estava se passando aqui e gostei demais da leitura. Fiz a leitura também de E o Kiko.
Aqui a gente conhece esse passarinho fofo que tá aqui na capa. Aliás, gente, eu ressaltei na resenha que eu fiz lá no Instagram, inclusive se você ainda não me segue por lá, vou deixar aparecendo por aqui. Lá a gente tem um contato mais próximo, eu tento postar diariamente, né? Tem caixinha de perguntas, stories, tudo pra vocês aí. Retomando aqui, né? Eu fiz a leitura de Yukiko, que é esse passarinho lindo, que mora numa... A casa dele é em uma árvore, né? E aí, um poste de luz é colocado, e aí... Depois se passa um tempo e ele é obrigado a sair daquela casinha dele. E assim, o autor, ele conseguiu me conduzir ali por um caminho muito bonito e muito intenso, né? De contato mesmo com a natureza, de preservação do meio ambiente, né? De como essas lições são importantes e de como um livro tão leve, tão suave, faz a diferença para que a gente possa ensinar isso para as nossas crianças. Além disso, o livro traz uma parte em soneto, né, em poesia, apesar de que a linguagem é toda poética, né, mas ele traz uma parte que é em poesia, outras partes são em prosa. As ilustrações parecem que são feitas à mão. Parece um desenho, né? Talvez até de criança mesmo, só que muito bem feito, claro. E eu fiquei muito encantada com essa leitura, então, assim, já coloquem aí na lista de vocês, super recomendo. Quem Mandou Amar Passarinho. Esse é um livro que já tem tempo que eu queria ler, né? E eu comprei no site da editora, na verdade, porque eu fiquei muito curiosa, já que ele vem tratar de violência doméstica para crianças, né? Aqui a gente tem uma gatinha que namora ali vários tipos de animais. Ela é muito fácil de se apaixonar, né? E ela se chama Andorinha. Até que um dia ela se apaixona por um passarinho. E então ela acha que dali pra frente ela encontrou a alma gêmea, né? Afinal, ela encontra uma andorinha e ela se chama Andorinha. E tudo vai muito bem. Até que um dia a andorinha vê o bando dela e resolve partir. E explica pra ela que não tem como ela ficar, né? Então, assim, eu fiquei, assim, realmente muito tocada por esse livro. Ele aborda ali a questão da busca, né, por si mesmo. Ele aborda a questão de saber exatamente o que se quer em uma relação. E pra gente fazer isso, a gente só consegue quando a gente tá bem aqui dentro, né? Não tem jeito da gente não ter uma boa autoestima, não se amar, não se achar suficiente e encontrar uma pessoa que ache isso de nós. Não estou dizendo com isso que a culpa de qualquer tipo de violência é da vítima, viu, gente? Muito pelo contrário. Mas, enfim, tem muitas questões trabalhadas nesse livro aqui. E eu acho que é uma porta de entrada para essa ideia de autoconhecimento, de fortalecimento do seu eu, para a gente passar para as crianças. Então, é um livro que precisa ler, precisa ser lido com um adulto perto, né? Eu não sei a partir de qual idade seria mais adequado, mas eu acredito que, né, aos 7 anos, 8 anos ali, talvez a criança já comece a compreender do que se fala o livro e com um adulto do lado para poder explicar ali alguns pontos que são extremamente importantes. Então, para quem procura algo nesse sentido aí, fica aqui a minha recomendação. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo gravado nesse novo formato, onde eu fico aqui sentada e mais confortável. Espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu postei. Quero que me contem aqui embaixo como foram as leituras de vocês nesses últimos 2 meses. E em breve eu tô de volta com mais conteúdo para vocês. Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.